Mediunidade, conceituação da mediunidade e análise geral dos seus problemas atuais. No livro de J. Herculano Pires. O mediunismo. Sempre que precisamos transpor um lugar montanhoso ou algum obstáculo perigoso, nós temos que refletir nas ferramentas que nós temos em mãos para atravessar com segurança. E a mediunidade é essa ferramenta que oferece-nos, como espíritos endividados que somos, a ferramenta adequada e os equipamentos adequados para atravessarmos esse grande abismo, esse grande desfiladeiro, com a segurança relativa. Porque ao estudarmos a mediunidade, ao estudarmos o livro dos médiuns, nós vamos ver que tudo tem sua relatividade. Dentro da mediunidade, dentro dos aspectos mediúnicos. E por isso, todos nós temos que estar atentos aos mínimos detalhes. Então, a ferramenta é estudar o livro dos médiuns, mas estar atento aos mínimos detalhes ao nosso redor, ao nosso lado, principalmente quanto a quantas andam as nossas emoções, se estamos mais equilibrados, se estamos mais agressivos. Essas observações, essas reflexões são extremamente importantes para a nossa conduta no dia a dia, para a nossa melhoria e para podermos nos conduzir com a devida segurança ao longo da nossa existência. O mediunismo. As formas primitivas de mediunidade provêm das selvas e das regiões geladas ou áridas em que a vida humana permaneceu em condições rudimentares. O homem é um ser mediúnico e todo o seu desenvolvimento seguiu as linhas da evolução da sua potencialidade mediúnica. E quanto mais psórica as pessoas são, mais percepções psíquicas elas têm. Isso é importante nós entendermos. A questão de ser psórico é um conceito da homeopatia, que são aquelas pessoas, também chamadas de carbônicas, elas são mais atarracadas, têm os ossos mais largos e são muito mais saudáveis. Mas também são muito suscetíveis de se adoecer e ir para processos de adoecimentos mais graves. Como no mundo primitivo as pessoas são psóricas, quanto mais primitivo, mais psórico, então mais percepção psíquica, mais potencialidade mediúnica existe. Inclusive, mediunidade de efeitos físicos vai ser bem melhor em pessoas psóricas. Bem melhor que eu digo no sentido de ter mais amplas possibilidades de desempenhar o seu potencial. A ideia da divindade, de um poder superior que criou o mundo, é inata no homem, como o demonstram as pesquisas antropológicas. Dessa ideia básica, em sintonia com o assombro do mundo, misterioso e cheio de seres estranhos, nasceu a magia. O sentimento mágico do mundo estabeleceu as relações entre o homem e as coisas e os outros seres. A ideia do poder das coisas e dos seres brotou naturalmente das experiências na luta para a sobrevivência. Então, essa questão do poder mediúnico, das potencialidades mediúnicas, é natural nos seres. E ali quem tinha mais potencialidade mediúnica desenvolvia sua magia, desenvolvia ações para provocar os fenômenos. Mais tarde, essas ferramentas foram muito bem utilizadas pelos egípcios, que criaram todas as condições de manipularem e de uma certa forma, educar as massas pelos processos mediúnicos, pelos fenômenos que produziam. Moisés foi um grande médium de efeitos físicos, que produzia fenômenos um atrás do outro, dos mais fantásticos, porque ele veio ao mundo, reencarnou, com a possibilidade de ter uma potencialidade mediúnica tal de até mesmo abrir um mar. Lógico que tem todas as condições para que o mar se abrisse, mas ele abriu. Então, nós precisamos entender que a mediunidade tem um controle. Hoje, na atualidade, tem um controle e ninguém vai ter uma mediunidade para provocar fenômenos assustadores, porque é controlada pelos espíritos superiores. E um outro detalhe interessante, muita gente não vai acreditar, outros vão adorar a ideia, existem planetas onde eles usam energia da mente para quase tudo. Não são planetas superiores. É importante entender isso. Eles vivem usando o que tem na natureza e provocam os fenômenos mentais dos mais variados possíveis.
E muitos desses espíritos vêm para a Terra para um processo de reeducação, de reelaboração das suas ideias, dos seus conceitos, e para nos ajudar em alguma coisa também. Então, quando se fala em mediunidade, nós aqui na Terra podemos usar uma pequena fração, pelo menos por aquilo que já nos foi visto, nos foi demonstrado. A lei de adoração, estudada em O Livro dos Espíritos, levou a imaginação primitivas aos ritos do culto solar e lunar, das montanhas coroadas de nuvens, dos grandes rios misteriosos e assim por diante. E lembremos que, conforme dissemos, com os povos mais pissóricos, esses fenômenos eram muito mais amplos, muito mais interessantes, eram muito mais desenvolvidos. E assim, as pessoas usavam seus poderes mentais de forma a produzir os fenômenos que queriam, para produzir as ações que achavam mais interessantes naquele momento. A reverência aos chefes poderosos desenvolveu os ritos de submissão que se estenderam aos pajés e xanãs, sacerdotes mágicos das tribos e das hordas, dotados de poderes mediúnicos. Então, os pajés, xanãs e os sacerdotes e tantos outros subdenominações que existiram e ainda existem, provocavam esses ritos, onde eles poderiam, através dos mais variados fenômenos, encantar aquelas pessoas, deixar aquelas pessoas num patamar de domínio. Ou seja, eles dominavam aquelas pessoas pelo medo, pelo assombro, ou até mesmo pela sua postura moral, pelos seus poderes mentais, e muitas das vezes eram pessoas que curavam. Então, logicamente, eram respeitados, porque todos precisavam deles de alguma forma, em algum momento. Os processos mágicos desenvolveram-se através das manifestações mediúnicas. Abria-se o caminho para o desenvolvimento das religiões mitológicas e das religiões reveladas, estas apoiadas na crença dos homens-deuses, conhecedores dos mistérios da vida e da morte. A evolução espiritual do homem abria a fase das grandes religiões nas regiões em que a civilização avançara. E a gente vai ver os homens-deuses na Grécia, e o Rochester, no livro As Duas Esfinges, na Rema Bruxa, a Lenda do Castelo Mantinhoso, e tem outros, Feitiço Infernal, tem outros que ele dá uma pequena pincelada do que pode vir a ser os homens-deuses da Grécia. E nós entendemos que aqueles homens-deuses eram espíritos que se materializavam, tinham uma relação bem próxima dos homens com os seres humanos, inclusive poderiam ter relações com aquelas pessoas, engravidar mulheres, aí eles tinham filhos especiais, dotados de poderes especiais, e assim eles iam educando, e passou para a Grécia uma filosofia ímpar de ajuda ao processo de desenvolvimento. Em um dos livros, Rochester fala que ia pedir autorização do Kardec para Kardec interferir junto aos seus protetores espirituais para autorizar descrever sobre a mitologia grega. Se a Vera Kronoskaia conseguiu escrever o livro, se perdeu. Ou creio que não tenha tido autorização para escrevê-los. É uma pena. Talvez surja alguém com uma boa mediunidade para sintonizar com Rochester, bem um conhecedor das mitologia grega, e poder, porque é importante que o médium tenha conhecimento também para facilitar o trabalho, e poder descrever todos esses fenômenos do ponto de vista espírita, que seria muito interessante. Os dons mediúnicos reafirmavam a crença nos poderes divinos através dos fenômenos produzidos por indivíduos que os possuíam. Então, todas as vezes que a gente vai procurar entender os dons mediúnicos, vamos procurar entender essas possibilidades mediúnicas, a gente vai começar também a entender que eram esses médiuns que criavam para e transmitiam ao povo a fé em Deus, a crença num Deus justo, soberano, bom ou, às vezes, infernal, de acordo com a região, de acordo com uma infinidade de situações. Mas eram médiuns e espíritos em intercâmbio. Todas as grandes descobertas da humanidade, vieram via mediúnica. Então, temos que entender o que é mediunidade, temos que entender como esses fenômenos vieram. A vacina foi criada a partir do momento que uma camponesa
via uma espécie de varíola na teta das vacas, passava no dedo e fazia pequenos arranhões no dedo, passava aquilo ali, e então não pegava varíola. E a partir dali, o primeiro infeliz desenvolveu a vacina, que pra gente, no modo de ver hoje, é uma coisa bem nociva para a saúde. Então, as plantas medicinais eram ensinadas exatamente, principalmente pelos pajés, pelos xanãs, pelos líderes africanos, pelos curandeiros africanos e tantos outros que obtinham essa sintonia de ouvir, entre aspas, as plantas. E com isso foram trazendo para a gente todas as conquistas. Lembrando que a grande maioria dos remédios são feitos à base de plantas. Só que ao extrair aquele princípio ativo que eles julgam ser o mais importante, tira as outras contrapartes que tirariam o efeito negativo, o efeito colateral, ou o efeito negativo mesmo. Então, ela perde parte do seu poderio. Mas tudo foi feito por via mediúnica. Inclusive a bomba atômica. Quem já leu o livro A Segunda Morte vai ver que Demócrito reencarna para desenvolver energia nuclear na Terra. Então, ele, como Einstein, faz todo o desenvolvimento, mas tinha toda uma equipe de espíritos que o ajudava nos seus estudos. Ninguém está aqui sozinho, e observe a questão 577 do Livro dos Espíritos. A expressão mediunismo, criada por Emmanuel, designa as formas primitivas de mediunidade que fundamentam as crenças e religiões primitivas. Todas as formas de religiões primitivas, sem desenvolvimento cultural e intelectual, caracterizam-se por práticas mágicas ligadas ao mediunismo. Então, essa forma de ver como mediunismo, porque você não tem uma mediunidade plena. E na doutrina espírita, kardecista, cristã ou cristã kardecista, como queiram, para designar a parte das religiões afro-brasileiras, que tem também o direito de se dizerem espíritas, como eles já provaram aí nas mídias. Não vou entrar nesse detalhe, eu não vou discutir isso, que não é o meu objetivo nesse canal. Esse canal tem por objetivo apaziguar e esclarecer. Então, aquilo que for trazido para harmonizar, para emitir bons pensamentos, para trazer equilíbrio, a gente vai falar. Então, essa parte aqui é um livro voltado para espíritas cristãos kardecistas, e então nós vamos explicar do ponto de vista cristão kardecista. Nenhum radicalismo vale a pena. Então, se as religiões afro-brasileiras querem também se dizer espíritas, e eles falam que o espiritismo começou no Brasil com eles, não vamos discutir. São espíritas com o sincretismo afro-brasileiro. E nós somos espíritas cristão kardecista. Mas nós somos cristão kardecista também, mas somos também afro-brasileiros. Não vamos discutir. Sejam bem-vindos. Agora observem, estudem e vejam as consequências de quem não estuda e de quem estuda. Nós devemos sempre procurar primar pelo estudo, seja quem for, e sempre respeitando-nos mutuamente. Então, a palavra mediunidade é quanto você vai empregá-la com o estudo metódico, os exercícios dentro do que preconiza Kardec e as reuniões dentro dos princípios de Kardec. Oração, meditação, centralização do pensamento, procurar centrar-se. Então, dentro do possível, receber as mensagens dos espíritos, com segurança, com educação mediúnica e com as responsabilidades, os respeitos que a doutrina espírita coloca para nós. Logicamente que cada médium tem a sua peculiaridade, a sua particularidade, que tem que ser respeitada. Mas todos têm que procurar primar pela educação da mediunidade para poderem expressarem-se da melhor forma possível. E mediunismo, então, é quando a pessoa tem aqueles momentos de percepção psíquica a partir de rituais, que tem cânticos, tem danças, conforme as religiões afro-brasileiras e também os indígenas fazem o mesmo processo. Respeitemos, mas a forma com que eles fazem não é a forma com que o espírita kardecista cristão faz. A diferença entre mediunismo e mediunidade está no problema da conscientização do problema mediúnico.
Nas religiões primitivas não havia nem podia haver reflexão sobre os fenômenos e seu sentido e natureza. Tudo se resumia na aceitação dos fatos e nas tentativas de sua utilização para finalidades práticas objetivas. Então, dentro dos fenômenos, da construção do fenômeno mediúnico, das ações mediúnicas, aquele momento que eles agiam dentro dos conceitos existentes na época onde foi criada e na forma com que foi criada, eles agiam da forma que eles sabiam agir, que eles conseguiam agir e interagir consigo mesmo, com a natureza e com todas aquelas relações que tinham frente às situações inerentes a cada processo evolutivo daquele povo. Mas, ao vir para o Brasil, começa-se então a necessidade da evangelização dos sentimentos e a conscientização do ato mediúnico. Por isso, exige-se de nós espíritas e kardecistas cristãos tomar as atitudes compatíveis com os ensinamentos de Kardec. A mediunidade é o mediunismo desenvolvido, racionalizado e submetido à reflexão religiosa e filosófica e às pesquisas científicas necessárias ao esclarecimento dos fenômenos, sua natureza e suas leis. Enquanto o mediunismo absorve a herança mágica do passado e mistura-se com religiões, crenças e superstições de toda espécie. A mediunidade rejeita infiltrações que possam prejudicar sua natureza racional e comprometer o seu desenvolvimento natural. Então, se você está na casa espírita, cristã, kardecista, você vai seguir os princípios de Kardec. Se você não quer seguir os princípios de Kardec, então existe os templos espíritas que não são da linha kardecista ou que não são cristãos, ou mesmo dizendo kardecista e cristão, sintonizam ou aderem a técnicas afro-brasileiras, respeitando-os, mas não é a mesma coisa dos princípios seguidos por Kardec. Então, esse respeito, essa separação, é bom que exista por uma série de consequências psicológicas e psíquicas que poderemos entender no estudo completo, cujo link, a descrição está abaixo. Integrada na estrutura do Espiritismo, que a estuda e pesquisa através de suas instituições culturais e científicas, ela se torna cada vez mais uma área específica da teoria do conhecimento, que terá forçosamente de reconhecer os seus direitos na cultura geral do próximo século. Então, agora, nós deveríamos já estar numa situação onde a ciência estaria conversando conosco e procurando trocar informações para que a gente possa vivenciar as situações com o devido equilíbrio, com o devido respeito. E, logicamente, entendendo sempre que tem médiums e médiums. É curioso o fato de que todas as religiões e correntes do pensamento espiritualista tenham rejeitado e condenado a mediunidade, que só o Espiritismo reconhece no seu pleno valor e na sua importância fundamental para a vida humana na Terra e o seu desenvolvimento futuro no mundo espiritual. Então, para entendermos a importância da mediunidade, nós temos que ver um conjunto de fatores inerentes à mediunidade, do ponto de vista kardecista, inerente a toda uma condição que nós devemos vivenciar respeitosamente para construirmos esse mundo espírita condizente com aquilo que Kardec esperava que fizéssemos. Apontada nas religiões como de natureza diabólica, nas doutrinas espiritualistas refinadas como um campo inferior e perigoso de manifestações suspeitas e perigosas, acusada de responsável pela loucura no mundo, ela foi marginalizada pelos meios culturais e é constantemente atacada pelos supostos donos da verdade e da sabedoria, como o foram o Cristo e o cristianismo. Observem que eu coloquei supostos entre colchetes porque é um detalhe que eu adicionei o texto para facilitar o entendimento do que está sendo colocado. É importante nós entendermos que quando se quer atacar alguém, toma-se todas as ferramentas possíveis.
E as pessoas se esquecem que ao tomarem essas ferramentas possíveis para os ataques, eles estão criando também problemas kármicos para si próprios. E todos vão arcar com as consequências desses atos, todos vão ter que responder pelas atitudes que tomam. É muito delicado porque nós não queremos fazer nenhum tipo de ataque a A, B ou C. Nós temos então que tomar as atitudes necessárias para compreendermos melhor a nossa postura íntima, as nossas condições de ação, para melhor construir os nossos amanhãs. Procurando entender que a vida traz para nós oportunidades de nos tornarmos melhores, de agirmos de forma mais consciente, de procurarmos então edificar a luz em nossos corações. Devemos, pois, procurar fazer o bem, procurar trabalhar para que o bem esteja sempre presente em nossas vidas e fazer com que cresçamos para Deus na valorização dos nossos sentimentos, na valorização de nossos ideais superiores. Então, as religiões, ao depararem com a mediunidade e deparar com esse intercâmbio com os espíritos, lógico, eles achavam que tinham poder absoluto, e ao serem defrontados por espíritos que mostravam suas iniquidades, não gostaram e atacaram, lógico. Outros nem foram deparar porque sabiam que a consciência estava pesada e iriam arcar com certas consequências. E essas pessoas não têm escrúpulo para, se eles não têm escrúpulo para agir no dia a dia de forma contrária ao que ensinam, também não têm escrúpulo para atacar aqueles que defendem uma ideia mais purificada da religião. Quem acompanhou nosso estudo no A Caminhos da Luz, Emmanuel fala exatamente isso. Espíritos maus, muitas das vezes com uma certa perversidade, tomaram as rédeas da igreja nascente, criando mordomias e fantasias estranhas para si próprio, e não toleravam aqueles que procurassem praticar o evangelho em sua pureza. Pessoas desse tipo ainda existem até hoje. Bom, causar loucura, a mediunidade não vai causar, porque ela vai esclarecer os espíritos exatamente que é uma causa de loucura. E um detalhe importante, só fica louco quem tem sífilis. É um princípio básico da homeopatia. Portanto, que o sifilinismo é também chamado de luetismo. O livro Homeopatia, Tratamento para o Espírito e para o Corpo explica muito esses detalhes de como a gente adoece. É um livro respeitado tanto por espíritas sérios como por médicos sérios, embora tenha sido escrito por um terapeuta. Não obstante, cresce sem cessar o interesse pela mediunidade no mundo, pois o próprio desenvolvimento científico acabou desembocando no delta da fenomenologia paranormal, obrigado a enfrentar e reconhecer a realidade dos fatores mediúnicos em todos os campos do saber. Pouco importam os preconceitos, as idiosincrasias, as incompreensões dos homens, pois a realidade não pede licença a ninguém para ser o que é. Idiosincrasias é como você tem a tendência a tomar sempre uma ideia, sempre uma atitude, de criar sempre uma doença. E como ele coloca aqui, a reconhecer a realidade dos fatores mediúnicos em todos os campos do saber. Nas pesquisas sobre física quântica, e principalmente quando vai se adentrando para bases mais sutis da física nuclear, os cientistas descobriram que onde você vai no dia anterior interfere no resultado do dia seguinte. Então nós vamos ter 3 físicos. Vamos botar 4. O físico A foi para uma festa, numa boate, com todos os requintes modernos da descontração. O físico B foi a uma igreja fazer orações, a um templo religioso. O físico C teve uma bela discussão com a esposa. E o físico D teve uma relação amorosa, agradável, um diálogo construtivo com a esposa. No dia seguinte, os 4 vão para um laboratórios diferentes, em local físico diferente, mas fazer as mesmas pesquisas. Aí, os resultados dão tudo diferente. Então, se dá tudo diferente, fizeram lá um diálogo entre si, e no dia seguinte repetiram as mesmas situações, os mesmos processos, aí já era o teste, e foram fazer os testes no laboratório, de novo os resultados eram diferentes.
Aí vamos, já que está dando diferente, se a gente se reunir junto em cada laboratório. Então ia A e B, C e D. Dava tudo diferente. Só que ao voltarem o C para o seu laboratório e o D para o seu laboratório, os resultados também eram diferentes. Porque havia uma interação psíquica entre eles, em um com estado mais equilibrado, outro mais desequilibrado, e o resultado era diferente. Então, é muito delicado. Quando nós lemos Kardec, e Kardec fala da reforma íntima, da postura moral do médium, de como ele se comporta no dia a dia, as pessoas começam a ficar meio assim. Ah, mas. Não é mais, não. Aquilo lá é sério. É aquilo mesmo que ele escreveu. E é mais complicado, mais complexo, mais completo do que aquilo que ele escreveu também. Tem muito mais dados a serem vistos, a serem observados, a serem avaliados. Então, é de nossa responsabilidade pensarmos muito sobre cada palavra que Kardec escreveu. Porque o mundo da ciência prova muitas coisas do que está lá. Tudo? Talvez não. Lógico que não vão ter a pretensão de provar tudo. Inclusive, tem algumas coisas que deveria reescrever o texto. Mas tem uma grande maioria das coisas está extremamente compatível com o que a ciência diz. Ao lado do resguardo e defesa da mediunidade, os espíritos naturalmente se interessam pelo estudo e a pesquisa dos problemas do mediunismo, que é, por assim dizer, o chão agreste e rico de cujas escavações milenares foram extraídos os minérios preciosos da mediunidade. Nas várias formas de sincretismo religioso afro-brasileiro, a mediunidade eclode, muitas vezes, como tufos de vegetais promissores, rompendo o chão áspero dos terreiros. E o que ele quis dizer aqui? Primeiramente, nós temos que entender que tem mediunismo e tem mediunidade. Dentro do mediunismo, vai ter um processo de vem ao longo de milênios se repetindo, alguns se aprimorando, outros continuando do mesmo jeito. Na mediunidade, a partir desse mediunismo, um dado momento, um grupo de pessoas começam a estudar, segundo os pontos de vista do Kardec, e passar para o recolhimento, para a meditação, para a oração, para receber mensagens de outros espíritos. Então, tem que existir o respeito entre aqueles que estão lá no mediunismo e aqueles que já foram para a mediunidade. Quem é melhor? Cada um faça da melhor forma possível onde está. E sem discussão. No entanto, ambiente favorável no meio sincrético, essas mediunidades surpreendentes vão transplantar-se para o ambiente espírita ali florescer e frutificar. Não podemos condenar o mediunismo, pois isso seria condenar a fonte que nos fornece a água. Há ricos filões de fenômenos no solo fecundo do mediunismo, à espera dos investigadores espíritas. Então, lá no mediunismo começa as pessoas a perceberem que existe mediunidade, começa as pessoas a perceberem que existe comunicação com os espíritos e aqueles que querem se aprofundar dentro dos padrões kardecistas venham buscar compreender, venham buscar entender a mediunidade. O que condenamos e temos de condenar é o abuso das práticas mediúnicas nos terreiros, que não devem vir para a casa espírita kardecista cristã. Então, o que acontece nas religiões afro-brasileiras ou com base também no indigenismo é muito bom para eles, está muito bem onde eles estão. Dentro do centro kardecista cristão, essas práticas não são bem vistas e não devem ser aceitas. Mas lembremos que tem um centro que é de Umbanda, Candomblé, Quimbanda ou Parocê, vai seguir aquele padrão. Tem o centro que é kardecista, vai seguir aquele padrão. Cada um na sua, seguindo a sua vida, respeitando-se. Se você quer seguir os padrões afro-brasileiros, tem várias portas para você. Mas tem consequências. Ele deixa bem claro que tem várias consequências. Então vamos saber distinguir
vamos saber seguir os processos de evolução que nós precisamos entender, compreender e realizar. Esse abuso é tanto mais grave quanto praticado conscientemente por pessoas que estão interessadas na solução de problemas financeiros, políticos, de ordem moral e social. Esse objetivo e os meios usados para consegui-los eram perfeitamente justificáveis na selva, onde a mentalidade primitiva, apegada apenas ao concreto, sem dimensões intelectuais, não podia alcançar objetivos superiores. Então, se você vai para uma reunião mediúnica para obter favores dos espíritos, você pode estar se complicando muito espiritualmente. Isso que ele está mostrando para nós. Então, se nós queremos a comunicação mediúnica, devemos buscá-la de forma séria, objetiva, para a nossa construção íntima, para o nosso fortalecimento. Não devemos procurar adentrar mecanismos e escaninhos perigosos do processo evolutivo, que é essa sintonia com espíritos não muito afeitos ao bem, que vai nos prender naquele padrão vibratório. E outro detalhe importante, nós temos que entender que quem procura as casas espiritualistas, vamos botar assim para abranger todas elas, que têm os fenômenos do mediunismo, da mediunidade, são aqueles que buscavam naquelas épocas, ou que praticavam naquelas épocas. Então eles têm aquela afinidade. Eles vão com as mesmas tendências, porque eles estão conhecendo o espiritismo de cristão kardecista pela primeira vez nessa existência. Até então não existia. Aí nós temos que ter o cuidado de não deixar aflorar o passado berrando na nossa mente e fazer todo o esforço possível para ouvir o sussurro do futuro que nos convida ao amplo desenvolvimento e educação do nosso estado psíquico para o bem, para o bem-estar, para o reequilíbrio do nosso coração com a sociedade. É um trabalho que nós precisamos fazer, é um trabalho que nós precisamos empreender para começarmos a nos edificar, para começarmos a estabelecer padrões de entendimento superior para a nossa existência. Mas o homem civilizado, que se entrega a essas práticas grosseiras ligadas a entidades inferiores, age como um inconsciente ou imaturo que não tem noção da sua própria responsabilidade com relação ao meio em que vive. Cada fração de conhecimento adquirido aumenta a responsabilidade moral do homem na sociedade. Essa responsabilidade não é apenas pessoal e familiar, mas também social. E aqui Herculano traz um alerta para nós. À medida que a gente vai estudando as ciências do dia a dia, que a gente vai adquirindo cultura, vai adquirindo conhecimento, também adquirimos responsabilidades. E com essa responsabilidade, nós temos que também ter responsabilidade moral. Certa vez, conversando com uma médica, ela disse-nos, em caráter confidencial, não vou dizer o nome dela, que quando se tratava de um aborto, de pessoas comuns, sem instrução, aquelas pessoas que às vezes se entregam a um parceiro num momento de fraqueza, sem as devidas precauções, engravida e depois tenta fazer o aborto, era uma condição dentro do hospital. Davam seu socorro, prestava atendimento, natural. Tinha problemas, mas era menos. Agora, quando eram pessoas de curso superior, como psicólogas, advogadas, até mesmo médicas, engenheiras, que era raro parecer engenheira, normalmente eram psicólogas e advogados que procuravam esse trabalho. A observação que ela fez, os problemas eram gigantescos no hospital durante uma semana. Problemas de todos os níveis. Tentativa de assalto, tentativa de invasão, tentativa de fuga de pessoas dali, além de riscos de infecções hospitalares que eram raros aconteciam, porque mobiliza uma energia extremamente perigosa. Isso que ele está falando aqui, pena que não pode ser demonstrado pelos profissionais na atualidade dessas condições, trazem consequências drásticas para quem pratica um ato de extrema arbitrariedade, de extrema primitividade, tendo uma conscientização superior, tendo uma mente ampliada pelo estudo, por uma cultura mais amplificada. E é importante, gente, que a gente pare para pensar nas consequências de cada ato.
Na descrição do dilúvio, do Gênesis bíblico, vemos Noé, que fez um altar no Monte Ararat, para dar graças a Yahvé pela salvação da sua família. No altar foram colocados alimentos de carne fumegantes, e Yahvé compareceu para aspirar as emanações do alimento. É incrível que as igrejas cristãs, até hoje, aceitem que esse Yahvé glutão era o Deus supremo e único de que Jesus pregou contra o politeísmo da época. Então, os rituais de oferecer alimento aos deuses era comum do judaísmo. Portanto, que o sacerdote matava um boi para levar para o templo, para ser servido às vezes entre os sacerdotes, ou às vezes deixava para o Deus. Às vezes a carne estava crua, às vezes a carne estava cozida. Mas depois eles foram amenizando essa questão, passou a ser o cordeiro, que era levado para imolação, para ser oferecido aos deuses. E também tinha um pão que era feito exclusivamente para oferecer aos deuses, que só os sacerdotes poderiam comer. Então todas as religiões tiveram esse culto. E Jesus aboliu tudo isso. Em momento algum, Jesus aprovou levar alimento para os deuses, aliás, para Deus, que os judeus eram monoteístas, mas deveríamos elevar o pensamento em oração, deveríamos levar o pensamento com sentimento de amor, com sentimento de fé e de respeito. Esse é o alimento divino que nós devemos levar para o altar. As nossas orações, a nossa meditação, a nossa reflexão sobre as nossas condições na vida. Essas práticas sincréticas, onde predomina a mentalidade primitiva, são o contrário das práticas espíritas, que se resumem na prece e na meditação, no passe e imposição de mãos do Evangelho e na doutrinação caridosa dos espíritos sofredores ou vingativos. Os que chamam isso de espiritismo fazem de má fé ou por ignorância. Então, quando chamar, por isso que eu coloquei espiritismo cristão kardecista, é diferente do espiritismo com sincretismo afro-brasileiro ou sincretismo com os indígenas brasileiros. Porque na doutrina espírita nós temos a prece, a meditação, a concentração naquele ambiente, e além dos estudos, e o tratamento é feito com a imposição de mãos, com os passes. Nos outros tem várias outras situações que são úteis. Se não fossem úteis, não existiam. Mas não é para ter nas casas espíritas kardecistas cristãs. Devemos sempre repelir esse abastardamento da palavra que Kardec criou como nome genérico de uma doutrina científica e filosófica oriunda do ensino dos espíritos superiores. O espiritismo é unicamente a doutrina que está nas obras de Kardec e dos que continuaram o trabalho do mestre sem trair os seus princípios básicos. Então, o espiritismo é fazer da forma com que Kardec ensinou. Mas como hoje as outras religiões também afirmam ter o direito de dizer-se espiritismo, nós então simplesmente não vamos discutir. Espiritismo kardecista cristão e o espiritismo a partir do sincretismo afro-brasileiro ou indígena brasileiro. Não precisamos discutir, sabemos discernir. A tendência natural do homem para o mistério e o maravilhoso excita os ânimos e leva criaturas e grupos humanos a verdadeiros delírios, em que os valores da civilização submergem no pântano das paixões. Mas o pior é que dessas fases de retorno à barbárie, a dignidade humana sai fatalmente esmagada, levando séculos para se recobrar. É importante, então, nós começarmos a entender que o ser humano tem que procurar se elevar. Logicamente que para muitos, não para todos, aquelas ações, aquelas atividades dentro de uma casa do sincretismo afro-brasileiro desperta a curiosidade, o interesse, acha interessante, bonito, mas tudo tem suas consequências. Tudo tem que ser visto pelo prisma superior da alma e todos nós devemos então agir
com mais responsabilidade para construirmos e edificarmos as bases mais seguras para encontrarmos o amor e a paz em nossos corações. Não é o mediunismo que responde por isso, mas o apego do homem aos interesses mundanos e o desejo de vencer com mais facilidade a segurança sob suposta proteção espiritual de criaturas incultas e grosseiras. O mediunismo é precisamente o instrumento natural de que o homem dispõe para elevar-se ao plano da mediunidade, transcendendo a sua condição tribal. Mas como nós somos hoje, muitos de nós, os integrantes das tribos de ontem, é só fazer uma continha básica, certo? Para vocês terem uma ideia, Uberaba, há 100 anos atrás, era simplesmente uma fazenda, com em torno de 100 pessoas ali. E hoje é uma das maiores cidades do Brasil. Tem mais de 100 mil habitantes. Então nós vamos ver que de onde surgiu esse povo. Eles moravam em cidades? Não, em tribos. Eram indígenas, eram africanos, eram de outras regiões do planeta, inclusive de outros planetas que agora vêm reencarnar. Ah, mas eu era um índio, eu era um negro? Nós todos já fomos índios, já fomos negros, já fomos tribais, já fomos canibais, já fomos cientistas, já fomos sacerdotes das mais variadas denominações religiosas, cada um com seu histórico, seja nesse planeta, seja em outro. E hoje estamos tentando nos cristianizar para adquirirmos padrões de sentimento melhores para alçarmos os voos das conquistas superiores que são necessárias. Mas, se o homem se entrega ao atavismo da religiosidade mágica e por isso mesmo fanática, serve-se do mediunismo, nessas formas clássicas de civilizações mortas, para repetir os suicídios anteriores. O automatismo dos processos primitivos o leva a repetir os mesmos erros na mesma antiga e frustrada esperança dos tempos remotos. É isso o que se tem de condenar nos cultos retrógrados, nesse processo sincrético e negativo. Então, do ponto de vista espírita, que muitas das vezes a pessoa, mas tem que ter aqui na casa isso, tem que ter aquilo, não tem que ter nada. Nós temos que procurar, sim, observar o que Kardec ensinou e procurar nos melhorar, nos aperfeiçoar moralmente, e a mediunidade é para ser exercida com recolhimento, meditação, oração. E se os espíritos quiserem se comunicar e puderem se comunicarão. O que vai fazer diferença é a posição moral do médium. Ah, porque no meu centro tem pessoas que curam, no meu centro tem pessoas que expulsam os espíritos infelizes e a gente vai tirá-los na marra. Existe posição moral do médium que, ao espírito chegar diante daquele médium, ele se dobra. E muitos dirigentes não irão gostar deste espírita, desse médium, porque também seus amigos não terão moral para enfrentá-lo, e aí terão que se recolher, terão que se afastar, e ele terá que seguir seus caminhos de uma forma diferenciada. Assim, façamos as devidas reflexões, respeitemo-nos todos. O respeito é muito importante, cada um faz as suas escolhas, e as escolhas têm consequências. E cada um de nós vamos estar criando, edificando o futuro, tal qual as nossas necessidades evolutivas, tais quais as nossas possibilidades de nos evoluir e de nos tornarmos melhores. Façamos o melhor para que o melhor nos procure. O livro de J. Herculano Pires, ele traz para nós muitas reflexões espíritas cristãs kardecistas. Então, quem quer segui-lo, quem quer observá-lo, quem quer aprender, estude. Paz e luz, que as bênçãos de Jesus estejam sempre nos fortalecendo, nos iluminando e nos abençoando.